E ainda falando de Estados Unidos, mas agora de cinema, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui impressionou nas bilheterias por lá, liderando na média de faturamento por sala, o que significa que vendeu muito mais ingressos que os demais longas em cartaz. Vamos conversar com ela que sabe de tudo de Hollywood, Miriam Spritz. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente está se vendo, Miriam. A gente conversou ontem, né, a respeito de toda a repercussão, claro, da posse de Trump. E agora falando de cinema brasileiro. O que significa, né? É um marco para o cinema brasileiro, mas assim, como que um filme daqui liderando bilheterias de lá, né? Olha, isso é um fenômeno. Primeiro, um prazer estar aqui de novo, estar aqui, né, com imagem essa vez. Esse é um fenômeno que a gente tem que celebrar. As pessoas muito, né, falam de premiações e tal e não entendem, na verdade, o que significa e o porquê de existir premiações de cinema. A razão pelo qual a gente tem um Oscar, um Globo de Ouro e entre outras premiações de cinema é exatamente para ajudar os filmes a serem promovidos e aí ter esse resultado na bilheteria. Então, a gente pode dizer que o buzz que o filme recebeu com a indicação ao Globo de Ouro e a Fernanda Torres, no caso, receber o prêmio como melhor atriz de drama no Globo de Ouro, resultou em uma curiosidade de um público americano e às vezes até de brasileiros e latinos que estão nos Estados Unidos de assistir o Ainda Estou Aqui. E é um filme que ele já vem com uma boa crítica desde que ele participou de festivais de cinema, né? Porque antes que o filme tenha uma distribuição de fato, que ele vai na sala de cinema para o público geral assistir, ele participa geralmente de festivais de cinema e no caso do Ainda Estou Aqui, ele estreou no Festival de Veneza, que é um dos mais importantes no ano, né? Um dos mais importantes no mundo, e depois teve uma outra estreia também no Festival de Toronto e no Festival de Nova York, que são outros dois grandes importantes festivais, e aí ele segue em outros festivais menores, inclusive agora, recentemente, ele recebeu o prêmio de melhor filme estrangeiro no Palm Springs Festival. Então, isso acaba trazendo esse nome, eu ainda estou aqui, né, I'm Still Here, que é o nome em inglês, fica na cabeça do público e eles querem entender o que esse filme tem de tão bom que tá todo mundo premiando e todo mundo assistindo, e esse é o resultado, acaba sendo na bilheteria mesmo. E aí a gente até comentou ontem sobre a volta, né, de Donald Trump ao poder e também algumas figuras marcantes do cinema norte-americano. O que esperar disso, né? Ele quer trazer de volta a era do ouro de Hollywood. O que isso pode significar também para o cinema estrangeiro? Bom, eu acho que, na verdade, isso até não impacta tanto o cinema estrangeiro, porque são distribuições totalmente separadas, né? A gente tem os filmes estrangeiros ou filmes de língua estrangeira, eles são produzidos fora dos Estados Unidos, às vezes até com uma ajuda dos Estados Unidos, né? Tem muito filme estrangeiro que a gente ignora, mas que tem envolvimento de empresas americanas. Inclusive, Ainda Estou Aqui tem uma parceria com a Sony, que está sendo a distribuidora, se eu não me engano é a Sony que está aqui. Tem outros que, né, fizeram com Paris Filmes, a Emília Pérez, que é o grande competidor do Ainda Estou Aqui, é junto com a Netflix. Então, eles têm uma distribuição, é mais um produto, é como tu ter um produto nacional e um produto estrangeiro, um produto importado. Então, eu não acho, de fato, que vai barrar ou dificultar a entrada de filmes estrangeiros, até porque, se nós vamos ser sinceros, o filme de língua estrangeira, ele ainda é como se fosse uma coisa muito nichada dentro do público consumidor geral. Assim, a gente não faz muitos anos que Parasita ganhou um Oscar e que um filme estrangeiro ganhou um Oscar. Desde então, a gente não viu mais isso. Então, é isso. Eu acho que não vai impactar, de fato, o cinema estrangeiro, mas acho que talvez incentive produções ou tenha algum tipo de incentivo para produções que falam da cultura americana e falem bem dos Estados Unidos. Talvez seja um pouco disso. Na sua visão, quais os fatores, então, que podem ter contribuído, né, para esse sucesso de Ainda Estou Aqui nos Estados Unidos, mesmo com esse mercado dominado por filmes de grande orçamento? Será que foi, de fato, ali o pessoal comentando nas redes sociais, né, a popularidade? Essa pergunta, claro. Tem alguma lição que outras produções do cinema brasileiro podem aprender com esse sucesso da estratégia de marketing do Ainda Estou Aqui, Miriam? Um prazer falar contigo. Bom dia.
Um prazer, mano. Eu vou responder essa pergunta em duas partes. A primeira é, o filme não teve um orçamento pequeno, teve um orçamento bastante alto. A gente vê, inclusive, pela qualidade da produção. O Walter Salles, ele é um cineasta extremamente renomado muito afora, extremamente respeitado muito afora. E aí a estratégia de marketing tem a parte orgânica e a parte que realmente foi planejada. Eu acho que o filme, no momento que eles planejaram até que ele vá aos festivais de cinema e começa a ser comentado pelos cinéfilos e pelos críticos de cinema. E aí cria-se um buzz, cria-se um barulho dentro da indústria, mas até eu acho, isso é uma coisa que eu falei no final do ano passado, que infelizmente, apesar de ser um filme muito bom e um filme que funciona para o mundo afora, né, eu ainda estou aqui, eles começaram na corrida das premiações muito tarde. Então, compara com Emília Pérez, que começou já nessa corrida, já foi decretado como filme representando a França, lá em maio, logo após o Festival de Cannes, maio ou junho, já se sabia que seria Emília Pérez, e aí a Netflix entra com tudo, e tem cartaz, tem nome, tem entrevista, tem, né, por onde a gente olha, tem Emília Pérez, tem Selena Gomez, tem Zoe Saldanha, tem Carla Sofia Gaston. E aí agora, eu acho que teve uma questão muito orgânica do público brasileiro, e isso é uma coisa muito particular nossa, da presença dos brasileiros e a participação dos brasileiros em redes sociais. Então, quando a gente começa a ver tudo que tem Fernanda Torres bombando nas redes sociais, todos os veículos querem ter uma razão para colocar ela na frente, né? Todas, enfim, a gente consegue olhar, inclusive, se vocês olham os reels do próprio Globo de Ouro, os que a Fernanda Torres aparece, tinha muito mais visualização, as curtidas nas fotos, os comentários, aquela coisa toda. Então, quando ela entra aqui nos Estados Unidos para fazer participação em talk shows e tal, já tem essa expectativa que vai vir com esse público caloroso do Brasil. E isso é uma coisa que o público americano também gosta. É engraçado de assistir, é gostoso de ver, é legal de ver o carinho. E ela tá levando isso muito bem. Então, a gente vê as entrevistas dela, ela consegue ser divertida, até um pouco debochada, assim, mas do jeito bem carioca. Então, isso agrada tanto um público internacional, que tem muito estrangeiro nos Estados Unidos, como um público americano também. E eu acho que isso são coisas extremamente orgânicas. E é bom pro cinema aqui do país, a gente dá essa notícia ali com um sorriso no rosto. Miriam, obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no Morning Show e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Maravilha, é um prazer.